Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café. Fala, povo, vocês também, sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa, para a gente fazer aquela resenha gostosa, para a gente projetar a final da Superliga Feminina entre Osasco e SESI Bauru. Deixa eu chamar reforço, gente forte, que entende de vôlei, para a gente debater esse assunto bem legal. Chega mais, amigos, chega mais aí, grande Ângela Moraes, a Super Ângela tá comigo. Tudo bom, Ângela? Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ale. E olha, e que final, hein? Que final, hein, Ale? Aquilo que a gente, vamos dizer assim, com o histórico das finais da Superliga, que era algo que a gente não esperava, e que veio assim uma surpresa assim muito importante. Eu acho que para o cenário do voleibol isso é muito bom para a gente, para quem joga, para quem participa, para quem investe, né, para os patrocinadores. E a gente vai falar muita coisa dessa final. Você já deu um spoiler, ele falou em surpresa, eu quero saber direitinho o que é isso. Deixa eu chamar mais reforço, que é reforço internacional. Desculpa aí, reforço internacional. Paul Miracle, ou Paulinho Milagres, Little Paul Miracle. Fala, Paulinho, tudo bem? Apareceu de fone, ele tava sem fone agora. Tudo certinho, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, Ale. Boa noite para você, boa noite para Ângela. Ainda bem que nenhuma dessas duas equipes aí tem uma China igual a dela, porque senão já dava para apontar um favorito. Meu Deus do céu, é verdade, é verdade. A bicha era danada? Era danada. Essa China aí, só quem viu. Pena, eu acho assim, essa é uma parte ruim de não ter tido rede social na nossa época, né? Porque assim, acompanhar a Ângela e ver a capacidade física de velocidade que ela tinha. Quanto você tem de altura, Ângela? Só para... Eu tenho 1,80. 1,80. Jogando como central, hoje você não jogaria, né? Vamos ser bem sinceros, né? Uma ponta você faria com tranquilidade, porque você era meio que passava, né? Sim, mas é uma coisa realmente, Ale, hoje seria bem difícil. A gente tem aí as centrais com 1,90, enfim, já naquela época já era uma coisa assim muito difícil, e aí tinha que se superar no treinamento físico, a técnica já existia, enfim, mas o físico precisaria estar sempre em forma para poder superar a altura, né, e poder passar nos bloqueios. Mas olha, eu vi várias jogadas chinas aí maravilhosas, principalmente do time de Bauru, que veio com tudo. Olha, realmente deu para, assim, trazer aquele brilho nos olhos de novo, porque a gente ama tanto essa jogada, ainda mais que, vamos dizer assim, eu me especializei, né, nessa jogada, mas eu acho que foi muito legal. Boa noite, Paulinho. Obrigada aí pelo elogio. A gente ama a China, fale por vocês, tá? Porque eu sou meio contra a China, eu sempre não entendo. Eu não entendo como não toco toda hora. Mas enfim, ela funciona, né? Essa parte eu entendo, mas eu sou contra. Paulinho, deixa eu te perguntar. O Paulinho, que é internacional, né? Estava como técnico da Alianza Lima, lá no Peru. Né? Opa, o que passou aí? Era um gato? É um gato, é um gatinho. Tá querendo o participar. Rabo de um gato. Temos dois gatos na live, né? Na câmera. Obrigado, hein? Aquela sou eu e você. É o gato verdadeiro. Ô, Paulinho, você conseguia acompanhar a Superliga quando você estava lá no Peru? Dava tempo de dar uma sintonizada, ver aqueles melhores momentos, diga-se passagem, não muito bem feitos pela detentora de direitos que transmite a Superliga Feminina. Dava tempo? Dava tempo, sim. Tem que acompanhar, né, Ale? Esse mundo tão dinâmico, tão maluco, a gente não sabe,
né? Pode estar trabalhando aqui nesse próximo ano, daqui a 2, 3 anos, a gente nunca sabe. Então, eu sou um cara que eu procuro sempre acompanhar aí os campeonatos mais fortes, principalmente do meu país, né? Adoro Ruanda. assistir. Sei do meu país. Ruanda? Ruanda é meu segundo país. Para quem não Mas sabe, aqui- o Paulinho é técnico das seleções de Ruanda. Pode completar, Paulo, por favor. Não, e estou acompanhando sempre, desde a fase classificatória, né? Mas essa fase final, os playoffs, tem tudo. Se não assistir ao vivo, eu dou um jeito de assistir depois. Então, a Angela falou ali no começo, essa final, primeiro que eu fico muito feliz de quebrar um pouco essa hegemonia, né? Hegemonia, no hegemonia, hegemonia. Essa Muitas palavra palavras é misturadas. Hegemônimo, Hegemonia. Exato. Desses dois grandes clubes mineiros, né? Eu estava sentindo falta de um clube paulista aí na final. Osasco e SESI, 2 clubes mega tradicionais aí, que difícil até opinar alguma coisa sobre quem pode ganhar, mas eu fico feliz de quebrar um pouquinho essa Hegemonia. Muito bom. Muito obrigado, hein? Seja muito bem-vindo, Paulinho. Paulinho que está sempre conosco aqui, tem a Hora do Coach, já participou do podcast também, tem muita história e está fazendo um grande trabalho. Não à toa é o atual campeão sul-americano, vice-campeão sul-americano, fazendo história por um time peruano, né? Vencendo uma semifinal no Brasil, extremamente importante. Não era semifinal, né? Era a chave de grupo, né? A classificatória para semi, né, Paulinho? Vencer a partida tirou a gente de enfrentar o Minas na semifinal. Exatamente. Que daí era bucha, né? Aí é complicado. Complicado. Angela, você falou em surpresa. O Paulinho tava falando assim, era uma hegemonia de 2 clubes mineiros que estavam chegando a 6 finais consecutivas, se não me engano, se eu não estou enganado. A surpresa é por isso, pelo investimento de Minas e Praia, mas SESI e Bauru também não tem um investimento igual ou parecido, né? O Osasco também com as 2 equipes, não? Longe disso? Não. Estão bem longe, assim, principalmente a equipe de Bauru. Porque eu falo assim, por que surpresa? Porque ao longo, né, das finais de uma Superliga, que a gente sempre teve ali, ou o time de Minas com Osasco, ou o time de Rio de Janeiro, né? Muitas vezes ali encabeçando a equipe que era o Bernardinho, com ou um time mineiro ou paulista, ou depois, se a gente for ver, né, essa trajetória de praticamente são 6 ou 8 Superligas que até então Osasco não chegava numa final. Então, e a gente ter 2 equipes paulistas participando dessa Superliga, isso aconteceu em 96. Nossa. Olha quanto tempo faz que realmente a gente não vê esse confronto com equipes paulistas numa final de Superliga. Então é uma grande surpresa. Aquela coisa assim, improvável, eu falo assim, improvável no bom sentido, que todo mundo esperava o quê? Novamente o confronto final Minas e Praia Clube, né? Criava essa expectativa novamente, até porque durante o campeonato, foi as 2 equipes que fizeram a melhor campanha ali, ficaram em primeiro, Praia, e em segundo, o Minas. Então, vamos dizer assim, de certa maneira, até mesmo alguns comentários de pessoas que atuam nessa área, né, comentarista, falando, né, meio assim, acaba sendo uma surpresa boa. E eu falo surpresa boa por quê? Porque isso abre o mercado para o investimento, para o patrocinador, para ter mais... Poxa, calma aí, eu posso estar brigando ali. Por que não? Eu com um investimento talvez não tão, né, exuberante ou tão forte assim, mas eu posso estar ali brigando, tá nas cabeças. Então isso para mim eu acho que foi muito importante. Para a gente, principalmente de São Paulo, tá tendo uma final dentro do Ibirapuera. Eu acho que isso a gente pode depois trazer esse assunto. Então, eu acho que foi uma coisa muito positiva, tanto para o time de Bauru,
como o time de Osasco, que tem, sim, um investimento maior do que algumas equipes e que, por muito tempo, estava fora dessa final da Superliga. Eu acho que o Osasco não chegava à final desde 2017, também não estou enganado. 2017. A final paulista que a Ângela lembrou aí de 96 foi Leites Nestlé e Uniban São Caetano. Mizuno Uniban São Caetano. Mizuno. E deu Leites Nestlé, que era, né, a potência baita time, do voleibol feminino. Baita time. Ô Paulinho, queria tocar num assunto com você. A Andréia, né, a Andréia Sfruzin, que fez as resenhas com a gente aqui, hoje, infelizmente, ela teve um compromisso à noite, até um beijão para ela, que estava de aniversário esse fim de semana, fez mais uma volta ao sol. Um beijão para a Déia aí, parabéns. Ô Paulinho, eu falava com ela nas primeiras resenhas sobre equilíbrio na Superliga, assim, porque a diferença de um bloquinho pro outro era mínima, tinha o oitavo lá, o Maringá chegando e beliscando o jogo importante contra a Praia, fazendo jogo duro contra Minas, enfim. Eu não sei se, né, a discussão que a gente teve era assim, se a qualidade técnica dessa Superliga tinha caído um degrau ou se o equilíbrio tinha subido um degrau. Você de fora, como treinador, como é que você enxergou? Eu vejo como a segunda opção, Ale. Eu acho que o equilíbrio aumentou um pouco. A Ângela falou bem sobre investimento, e a gente sabe que assim, a diferença existe devido ao investimento. Gosto muito também do pensamento da Ângela quando fala para atrair outros patrocinadores, mas respondendo à pergunta, eu creio que o que vem acontecendo, e eu acho que isso não é só no Brasil, né? Eu acho que é no mundo todo. Nós temos a globalização, a facilidade de comunicação hoje em dia que a gente tem. A gente está exportando técnico, trazendo técnico, atleta indo jogar fora, atleta vindo jogar aqui, e eu acho que isso vai causando um equilíbrio de forma geral. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que as equipes, mesmo com um investimento um pouco mais baixo, bons profissionais trabalhando, não só o treinador, os assistentes, os estatísticos, né? Eu acho que esse foi um dos grandes motivos dessas duas equipes terem chegado até a final. O trabalho, né? O Luiz Omar dispensa aí a apresentação. O Henrique, conheço o Henrique em 2003, foi a última vez que eu joguei um campeonato na minha vida, que foi jogar um JUBS. O Henrique era estatístico da seleção paulista, então assim, é um cara que, para você ver, desde 2000 ele está ali dentro da estatística, é um cara que conhece bem de números, então ele é muito bom para avaliar tanto a própria equipe quanto a equipe adversária, e assim como ele, nós temos outros treinadores aí evoluindo, né, em todos os aspectos. Então eu acho que, para completar e resumir, eu acho que o equilíbrio vem de uma maneira mais positiva, devido ao trabalho. Não acho que é por queda de qualidade, não. Isso é muito legal. Falando em equilíbrio e desequilíbrio, talvez a semifinal entre SESI e Praia Clube foi um desequilíbrio muito grande, Ângela, porque foi um 3-1 em Minas e um 3-0 em Bauru. Aí eu fiquei surpreso, assim, porque eu esperava, né, até a gente tá brincando assim, não, tomara que seja 3-2, 3-2, 3-2, para ter muito vôlei, pra gente ficar emocionado e tal. Assim, claro que os jogos foram bons, mas assim, o resultado do placar 3-1, 3-0 me deixou, eu falei assim, meu Deus, isso eu não esperava, não sei você, Ângela. Eu também não esperava, Lê. Eu também não. Eu tô de boca, na realidade, meu queixo tá caído até agora, para falar. Porque eu fiquei impressionada com... Que nem, apesar que a primeira partida, né, o primeiro confronto ali, as parciais foram muito ali iguais, né, não teve muita distanciamento, mas o volume de jogo do time de Bauru foi algo que me impressionou muito, entendeu? A organização da equipe, e isso foi o diferencial, porque se a gente for pensar naquilo que a resenha que a gente fez anterior a essa semifinal,
que a gente tinha colocado? A gente tinha pontuado que o time do Praia ele saía um pouco mais à frente, primeiro pelo elenco que ele tem e principalmente das possibilidades de troca, né? O poderio de ataque que a equipe tinha, ou que a equipe, né? Vou dizer que tinha, porque agora já não seguiu avante. E o time de Bauru, praticamente, ela, vamos dizer assim, desbancou tudo que nós falamos aqui num jogo que realmente equilíbrio eu não vi na realidade nesse confronto. Eu vi uma equipe assim muito segura, com uma característica assim, impondo o seu jogo em cima do time do Praia, e de repente o Praia, que tinha todo aquele poderio ofensivo, defensivo, que a gente comentou aqui sobre a líbero, né? Sobre a Natinha. Eu falei assim, eu até agora estou procurando, entendeu? Eu falei assim, poxa, sabe, parece que aqueles 2 jogos, praticamente, o Praia não conseguiu jogar o seu melhor jogo. Foi aquela fase do campeonato que, de repente, não vou dizer que deu um apagão, mas a equipe não conseguiu se encontrar. Então, em falar em equilíbrio, dentro dessa final, desse confronto, cara, realmente foi totalmente diferente daquilo que a gente imaginava, até porque um dos pontos que nós também colocamos aqui é que jogar dentro do Praia era algo muito difícil, entendeu? Pela torcida, pelo aquele calor, aquela coisa ensurdecedora. Mas, de contrapartida, o time de Bauru já estava vacinado, haja vista o que eles fizeram dentro do Maracanãzinho. É verdade, contra o Fluminense, né? Eu vou tocar no assunto, Paulinho, que eu quero te ouvir sobre isso. Assim, eu até cheguei a fazer uma postagem, né, depois da classificação do Bauru, que eu tirei uma foto da Dani Lins e coloquei assim, para mim, a melhor jogadora da Superliga até agora. Independentemente do resultado que tenha. O que ela jogou às quartas contra o Fluminense, que ela volta da cirurgia, e o que ela jogou na semifinal, cara, assim, tem que dar um jeito de levá-la para a seleção. Tipo, tem que convencer ela, falar, vamos lá de novo, vamos fazer assim. Porque assim, ela jogou com uma facilidade, com uma confiança. Além do volume que a Ângela lembrou muito bem, né? Assim, a tranquilidade e o comando da Dani Lins, e a alegria, né? Tipo assim, ela vibrando que nem uma menina, tal, assim, jogando solta. Ela até falou depois do jogo que ela tava nervosa pro jogo, mas durante o jogo, cara, ela comandou, assim, de uma maneira brilhante, assim, acelerando bola, passe B no meio, que é coisa muito rara de acontecer no feminino, poucas vezes acontece, bola da linha dos 3 e jogar no meio, e com precisão, com a facilidade, assim, incrível. E talvez, aí, né, são as coisas que acontecem no esporte, que o externo que influencia no interno, né? A Leia perdeu o pai, a Dani Lins teve a questão de saúde, e de alguma forma elas conseguiram ressignificar isso aí, reverter isso aí numa energia positiva e que contagiou toda a equipe e funcionou dentro de quadra. E talvez o Praia, nesse confronto, tenha sentido falta muito mais da Carol Gataz, daí, né, não funciona o negócio, se a Carol tivesse aqui, talvez isso possa ter ficado na cabeça. Tô, né, divagando aqui, mas essas questões, assim. Não sei o que você acha, Paulinho, assim, desse confronto que fez tanta diferença. Eu nem tô falando da parte tática, né, assim, mas acho que existia um fator de desequilíbrio muito grande, que foi a Dani Lins. Sem dúvida. Coincidentemente, a gente tinha gravado um quadro da hora do coach, acho que poucos dias antes de chegar nessa fase, né? E eu falei que eu conhecia a Dani muito menina, né? 15 anos, 14, 15 anos, chegando em Osasco e tal. Então, você já falou tudo sobre a Dani, né? Jogou como uma menina, com a mesma alegria. E, para mim, o grande diferencial dessa fase são 2 equipes super fortes. Mas a Dani, né? Você tinha a Dani de um lado e tinha a Macris do outro. E se as duas têm a recepção na mão, eu acho que a gente teria mais 3-2, sets um pouco mais longos, e não foi o que aconteceu. O SESI teve a recepção na mão um pouco mais do que o Praia, né? Então, eu acho que esse fator foi essencial. A Ângela falou do volume de jogo. Você está falando de Cassiele e Leia, 2 meninas que
literalmente elas varrem a quadra ali, tanto no sistema de recepção quanto no sistema defensivo, né? Então, para mim, essa foi a grande diferença, a Dani ter a bola na mão um pouco mais. E quando ela percebeu, com toda a experiência dela, né, que estava todo mundo rodando bola, independente de quando ela tinha o passe na mão ou não, né, que para mim isso também foi o clique ali para... Né? Quando ela não tinha, ela arriscou e todo mundo correspondeu. Né? Então, assim, isso mostra que o grupo estava bem fechado, se apoiando muito. Então, esse foi o grande diferencial para mim. Né? Ter essa capacidade de agredir com a recepção na mão e quando a recepção também não estava na mão. Minas e Osasco, Ângela. 3-0 Minas, 3-2 Osasco e 3-0 Osasco. O que parecia estar assim, ficou assim, depois ficou assim. Assim, você vê o primeiro jogo e fala assim, vai ser 2-0, 3-0, 3-0 pro Minas. Aí acaba o segundo jogo e fala assim, 3-0, mas Osasco recuperou, vai ser 3-0, 3-2, 3-2. Aí não, 3-0 de novo, dá Osasco, passa e chega à final. Não sei como você viu, se você viu algum fator preponderante para uma equipe vencer o Osasco ou para o time do Minas ser derrotado. Mas o segundo jogo foi uma coisa de filme. Hollywood pode fazer um filme sobre esse segundo jogo que podia rolar com tranquilidade, né? Porque realmente o Minas, de uma maneira... vamos pensar, né, Ale? Eu acho que a gente tem que devagar um pouco aqui sobre essa questão, principalmente dessa segunda partida. Para o Minas, era assim, bom, eu joguei em casa, fiz um 3-0, fizemos a lição de casa, mas a gente precisa, vamos dizer assim, confirmar realmente, né, essa vitória, que o time está bem, e ali eu vi um pouco um time do Minas desesperado para fechar uma partida, desesperado para fazer a coisa acontecer, e aí que demonstra realmente que tinha um fator emocional, tinha um fator por detrás dos bastidores, tinha um fator que, por mais que as meninas estivessem jogando, ter saído em segundo lugar, alguma coisa ainda não estava bem encaixada. Tá? Então, realmente foi um jogo toma lá da cá, mas ali esse dia realmente eu tive também um jogo. Meu time ganhou, ainda bem, né? Fomos para o 3-1. E quando eu cheguei, né, eu liguei a televisão para ver, e o jogo estava no quarto set, e aquela disputa, eu lembro, né, assim, de ver o rosto da Thaisa, vamos fechar, é agora, a gente precisa fechar esse quarto set, e ali escapou. E aí você vê, né, a Tiffany já naquele quarto set, lá cresceu, naquela reta, não, assim, foi uma coisa assim, bola para mim, e eles não estavam conseguindo achar a Tiffany. Então, isso, o que acontece? A leitura do bloqueio, ele já não consegue, vamos dizer assim, conseguir fazer a marcação de toda a rede. Então, a Natália ficou mais solta, tá? Outras jogadoras centrais ficaram mais soltas. E ali a Tiffany foi indo e foi naquela ascensão de uma maneira que o Minas perdeu ali a mão, perdeu ali. O jogo foi perdido ali. Não foi no jogo que teve lá no Minas. Aquele jogo foi só para fazer a terceira partida, mas o jogo, né, essa final foi perdida nesse segundo jogo dentro da casa de Osasco, e eu lembro que nós falamos que as duas casas eram duas casas fortes em relação à questão da torcida. Então, tanto o Minas aproveitou como o Osasco se aproveitou, e se aproveitou muito bem, que aí realmente elevou, né, a equipe a falar assim, gente, a gente consegue. E uma das frases que eu lembro que o Luiz Omar falou, foi na terceira ou na segunda partida, ele falou assim, que a gente está com fome, e isso que vai fazer a diferença.
O time tá com fome e isso vai fazer a diferença. Cara, ali mostrou realmente, elas estavam com fome, elas estavam com sede de vitória e sede para ir para essa final. Passar para o Paulinho para falar sobre esse confronto. E o terceiro jogo ficou muito claro, né, o fator emocional, né, para o time do Minas. No primeiro set, você olhava assim as imagens do banco, assim, meu, derrotadas. Tem uma cena que aparece a Thaís atrás do Nicola, assim, os dois fazem a mesma cara de derrota, assim. Porque estavam percebendo, a gente tava tentando, mas não tá funcionando, sabe? Tipo assim, vem na cabeça, vai acontecer de novo. Ah, não vai dar. Eu queria só fazer um comentáriozinho, né? A gente viu imagens, né? De agressões verbais, né? Gestuais contra o Nicola Negro, contra as jogadoras do Minas. Tem imagem aí de gente atacando carro, eu não sei se era carro de alguém, de atleta, enfim. Poxa, isso não cabe no vôlei, né? A gente enaltece tanto assim a educação dos atletas, a educação da torcida, de ser um esporte família, inclusivo, né? Inclusivo, muito inclusivo, e ver esse tipo de atitude, assim, por favor, quem for responsável, né, pela organização, eu tô falando do Minas, né, que sofreu com isso, assim, retira essas pessoas do lugar aí, deixa elas fora, não pode, não faz diferença nenhuma, só tá prejudicando a equipe, o clube, enfim, lamentável o que a gente viu, né, a gente vê muito isso acontecendo no futebol e a gente reclama muito. Então não transforme o vôlei em futebol, transforme o vôlei num esporte que as pessoas continuem gostando, continuem acompanhando, porque faz muita diferença esse fator pro ambiente do vôlei. Ô Paulinho, a questão emocional na derrota e na vitória, né? Porque, na minha opinião, como diz um amigo meu, na minha desumilde opinião, o segundo jogo, o Osasco não. Eu achei que o Osasco venceu, mas sem jogar bem. Porque o Minas acabou perdendo pontos incríveis em momentos que não podia. Aí o Osasco, apoiado pela torcida, foi lá. Só que daí no terceiro jogo, o Osasco tava um sorriso, né? Um sorriso, uma confiança por confiança, e vendo o outro time se abatendo, aproveitou 3-0. O Luiz Omar foi comemorar com a torcida na arquibancada, uma cena maravilhosa. Mas assim, o fator emocional num esporte que você não retém a bola faz uma diferençazinha. Todos fazem, né? Mas nessa condição, acho que o vôlei tem uma parte especial, né? Ale, vocês falaram tantas coisas importantes agora. Sim, tem no vôlei, em todas as modalidades elas existem. Esse fator emocional, uma hora, desculpa. A Ângela usou a palavra desesperado, você falou do semblante das meninas. Sabe uma coisa que aconteceu nesse jogo, né? E que aconteceu com o Minas, que não é normal? O Minas foi pressionado. Você falou do dia que o Osasco não jogou tão bem. Mesmo assim, tem um poder ofensivo muito forte, né? E quando vem para fazer o ponto, pontua rápido. Então, para mim, esse foi um aspecto determinante. Ok, esse jogo, só que o Minas errou muito também nesse segundo jogo, né? O que facilitou a vida do Osasco. E aí, quando o Osasco sentiu, pô, dá para ganhar, eles foram para o terceiro jogo, assim, completamente focados, agrediu o Minas. Tá. Agrediu o Minas, o tempo inteiro agredindo o Minas, e eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi o Minas, eu vou usar a palavra acuado, ficou assim, pô, e agora? Porque o Osasco na frente, e quando o Minas tentava chegar, Luiz Omar parando muito bem, fazendo o trabalho que deveria ser feito, né? Então, eu acho que isso abalou o fator emocional, o fato do Minas estar jogando atrás, uma coisa que não é comum, né, para essa equipe. Isso atrapalhou bastante. E para completar, né, vocês estavam falando aí do raciocínio, hoje eu escutei uma fala do Cássio, goleiro do Cruzeiro, falando, o ser humano está ficando doente nesse lance do esporte, né, dos caras receberem ameaça. Então você vê, pô, o treinador do Minas, com tudo que ele conquistou, e o cara ter o carro quebrado, riscado, aconteceu a mesma coisa com o treinador do Maringá, se eu não me engano. Eu, falando por mim, eu saí do Peru um pouco antes, exatamente por isso, porque acabou um jogo, a gente tinha 17 jogos, 14 vitórias, e assim,
o cara quebrou o vidro do carro, o cara ameaçando na saída do ginásio, falando, vou te matar, seu filho. Então, assim, inaceitável. Não, futebol, a gente sabe como funciona, deveria tentar encontrar uma maneira de controlar isso, mas o vôlei está começando a ir para esse caminho. E eu, particularmente, Ale, não vou aceitar esse tipo de coisa acontecer comigo. Eu sempre que acontecer, espero que não aconteça, mas quando acontecer, a gente precisa ir atrás. Os clubes, né, precisam arrumar uma forma de proteger tanto os atletas quanto os profissionais que trabalham na comissão técnica, porque isso é muito triste para o esporte. Não, falou tudo, exatamente. É muito triste que isso tenha acontecido e que venha se repetindo, né? Eu não sabia de outros casos assim, né? Porque esse aí ficou muito notório. Até eu acredito que o Nicola tá saindo por conta disso, por conta desse tipo de reação, né? Pelo menos ele já tinha falado bem antes que ele ia sair, que, né? Pressão, cobrança e tal. Tem que entender uma coisa assim: o esporte é entretenimento, né? É o entretenimento. Eu entendo a paixão, né? O torcedor se apaixona por aquele clube e aquilo move, né? Aquilo move, mas é entretenimento. As pessoas que trabalham ali são profissionais, elas vivem daquilo, mas para fazer um show, um espetáculo, para você curtir, se emocionar. E não tem problema nenhum ficar bravo, chegar lá e, né, desopilar o fígado, xingando e tal. Mas beleza. A partir do momento que você parte uma agressão, seja ela física, né, que é pior ainda, ou verbal, você perdeu totalmente a razão. Não existe razão para defender isso aí. Então eu volto a falar, não deixem isso acontecer. Acho que o clube tem que tomar uma atitude, entendeu? Identificar sempre e afastar, né? É uma laranja podre dentro de um esporte e dentro de uma torcida que tem, né, lastro histórico de ser favorável e apoiar, né, um time de vôlei, infelizmente. Exato. E o outro lado também trabalha, né, Ale? O outro lado também trabalha. Vai jogar o time do Ale contra o time da Ângela. Os dois estão trabalhando duro. Alguém vai perder. Exatamente. Então, quem perde vai passar por isso? Não deveria. Mas esse é um contexto que está tendo, as pessoas deixaram de ter respeito. Eu acho que essa é a palavra. O respeito, eu acho que, independente que com o time que você vai jogar ou com o time que você vai perder, é o respeito de ambas as partes, principalmente dos torcedores. Talvez um trabalho de educação, de reeducação, né? Chegar um pouquinho até mesmo às atletas durante o campeonato, fazer uma campanha explicando, né, uma boa conduta, e que isso também é importante, como nós ressaltamos aqui logo no começo, quando há essa mudança de polos, né, de finais diferenciadas, que isso é bom para a modalidade, que traz mais possibilidades, mercado melhor para os atletas. Então, talvez um trabalho extra-quadra, acho que seria importante para que a gente pudesse levar esse tipo de entendimento para aquelas pessoas que são apaixonadas e que acaba levando para uma outra vertente, que não é aquela questão de estar só dentro de quadra, torcer, ser torcedor, passa por uma questão mais agressiva. E isso que a gente não quer para o esporte. Mas eu concordo com a Ângela. Toda ação educacional, né, são ações educativas, né? Aprenda a torcer, não agrida, não chame, não grite gritos homofóbicos, racistas, né? Isso são questões educacionais. Mas a questão da impunidade dá coragem da pessoa fazer, né? Eu sou, né, a gente é mais ou menos da mesma idade, o Paulinho é mais jovem e tal, a gente não tem porque a gente chamar o pai e a mãe de senhor e senhora, né, e se falasse mais ou menos assim, você perdia o dente. Então, assim, né, claro que eu não tô falando para fazer isso, né, mas assim, eu tô levando ao extremo do respeito, porque eu não passava impune se eu fizesse uma coisa errada em casa, né, eu tinha que cumprir uma lei, uma obrigação. Claro que eu não estou falando para bater em ninguém, mas a impunidade faz com que o torcedor de futebol tenha coragem de fazer essas coisas. A impunidade faz o torcedor, né, não posso nem chamar de torcedor, o agressor que vai lá e chuta o carro do treinador, de poder fazer isso. A rede social, que você coloca lá um código e coloca um bichinho de perfil lá tal, te dá coragem, porque você, né, eu tô longe e tal. Isso que não pode acontecer. Por isso que eu acho que é importante o clube saber, identificar e punir. E punir o torcedor. Reincidência, pune o clube.
pune o clube, que vai fazer o clube correr atrás cada vez mais para fazer as questões educacionais, para identificar o agressor, enfim, é assim que funciona, né? Quando a gente fala assim, eu vou dar um exemplo, eu fui morar na França, aí eu pegava um trem para acompanhar o treino do PSG. Aí o trem saía lotado de Paris e chegava na cidade onde que o Paris Saint-Germain treinava, Saint-Germain-en-Laye, e aí ficava vazio. Aí umas 5 estações, pô, Paulinho, cansadão, tava apertadaço, meu. Sentei aqui, botei o pezinho no banquinho da frente, estiquei assim, aí entrou um cara assim, falou assim, 70 euros. Eu falei, 70 euros? Tá estragando coisa pública, né? Patrimônio público. Fui multado em 70 euros. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu coloquei o pé na frente. Pode estar vazio, só tá eu no trem. O que aconteceu? Aprendi, mexeu no meu bolso, aprendi. Eu não vou fazer mais. Educou, né? Da Sem pior forma, eu violência. aprendi. É isso. Ângela, você queria completar e eu tava falando, desculpa. Então, olha, a gente tem que pensar que nem no voleibol, apesar que, né, aconteceram já algumas coisas, mesmo que o Paulinho colocou aqui, a gente tem que fazer um preventivo, né? Preventivo é aquela questão educacional. É claro que, diante dessa situação, até criar, né, normativas, regulamentos, alguma coisa assim, para os torcedores, enfim, para que eles tenham ciência também. Por isso que, no caso, né, que você faz uma questão educativa, você fala, né, faz uma campanha, olha, se acontecer isso, então você vai trazer a ciência para as pessoas que estão vendo que aquela conduta que ela fizer vai levar a tal consequência, entendeu? Então, o que acontece? Você vai educando as pessoas, porque no voleibol era muito difícil a gente ver isso, entendeu? Era muito difícil você... Tudo bem, às vezes você via lá o cara te xingar, aquela coisa toda, mas tendo uma agressão, às vezes, talvez física, dentro do teu patrimônio, né? Porque isso é o patrimônio da pessoa. A pessoa, tipo assim, suou para comprar aquilo ali tem um custo. Então, de uma maneira, a gente já percebeu isso, acredito que também os clubes já estão providenciando algumas situações para regulamentar essa situação também, né? Porque é algo novo, tem aquela paixão que quanto tempo que o Minas não ia para uma final, entendeu? E a pessoa não sabe administrar aquela situação, entendeu? Então, eu concordo com você, sim, tem que ter punição, até porque, como você ressaltou aqui, na nossa época, as coisas que a gente fazia, coisa errada, a gente, né, recebia lá as devidas consequências daquilo que a gente fazia, mas eu sempre acho assim, né? Primeiramente, vamos fazer um preventivo, vamos tratar aquilo e depois criar mecanismos para ser efetivo, porque a gente pode aqui falar, mas se a gente não criar mecanismo para que realmente se efetive, entendeu, uma punição, nada vai acontecer. Exatamente. Bom, vamos falar da final, então. Grande final, será disputada no dia 1º de maio no Ibirapuera. Paulinho, eu vou fazer assim, você vai ser técnico das duas equipes, tá? Primeiro você vai ser técnico do SESI. Como ganhar do Osasco? Espero ter o mesmo nível de qualidade na recepção, em primeiro lugar, e jogar com o máximo de velocidade possível, porque o time do Osasco é muito forte. É muito forte. Então, assim, tem que jogar com velocidade. Inevitavelmente vai ter que explorar muito bem as passagens da Giovana ali na rede, né? Que é a única jogadora que tem uma estatura um pouco mais baixa. E fica difícil porque ela compensa em vários outros aspectos, né? Mas são os pontos que eu destacaria mais, assim, jogar um pouco mais por cima dela e quando não estiver jogando por cima dela, imprimir o máximo de velocidade possível. Só para, né, completar ainda, como o Minas estava mal nesse confronto com o Osasco, principalmente no último jogo, assim, uma sequência assim, de ataques que tava a Giovana e uma central, o ataque em cima era a Valkyria, né? É a Valkyria, não? A Valkyria, né? Duas redes e a Americana. A rede de dois é a Valkyria, não é? Ela é a Giovana, né? Em cima da Valkyria, com a Giovana fazendo bloqueio defensivo, né? A gente brinca, né? Fazendo bloqueio conchinha, né, Paulinho? Assim, pra trás, assim, e indo na diagonal. Impressionante. E pra Ângela, eu vou perguntar uma pergunta fácil, mas bem mais tranquila. Quem que vai ganhar, Osasco ou o SESI Bauru? Lê, você pode falar de novo, que eu não... que cortou.
quem vai ganhar o jogo da final? Quem vai ser a sua pergunta era a pergunta fácil. Quem vai ganhar o jogo? Ainda bem que ficou para você. Quem que vai ganhar o jogo? Bom, agora fica bem difícil para a gente Então vamos falar mudar. vai ganhar o jogo. Você tem favorito? Tem favorito? Porque é um jogo único, né? Acho que muda tudo, né? Assim, Paulinho, acho que comentou algumas coisas aqui que você acabou de perguntar, né? Tecnicamente, como que eu faria com as duas equipes? A gente tem aí um bom arsenal de saque do time de Bauru. A Dani saca muito bem, Casiele também saca muito bem. Então, as passagens que elas têm feito no saque têm feito a diferença e fez a diferença no time do Praia, tá? A gente tem uma linha de passe, e aí a gente vai ver em relação à estatística, né? Com linha de passe. O percentual de eficácia do time de Bauru é melhor do que do time de Osasco. Entendeu? Então, o que eles vão fazer? Eles vão caçar mais a Natália para tentar tirar ela um pouco mais do jogo, entendeu? Para poder justamente o quê? Conseguir montar o sistema defensivo que é muito forte. A gente já viu isso em relação ao time de Bauru, né? Que a líbero, né? Tem a Leia. A Leia. Nossa, até me fugiu o nome dela. A Leia realmente tem feito essa liderança junto com a Cassiele ou outras jogadoras que têm entrado realmente, tem feito esse fundo e tem colocado bola para cima. Então, taticamente, contra o time de Osasco, a estratégia vai ser o quê? Justamente tentar tirar o máximo possível, estourar um pouco mais essa bola para subir mais em relação à defesa. Haja vista que também contra o time do Praia, a Leia defendeu bolas ali da Denísia cravada. Ela colocou para cima. E isso vai desestabilizando a outra equipe. De contrapartida, é claro que o time de Osasco vai ter que sacar muito bem, porque a Dani Lins, ela tá brincando com a bola. E, de certa maneira, as suas comandadas, que são suas atacantes, elas têm efetivado. Como o próprio Paulinho falou. Cara, independente se a bola é A, B ou C, as jogadoras, elas estão conseguindo efetivar. E se elas não efetivam, elas dificultam para o time adversário, entendeu? E constrói novamente e tendo a melhor oportunidade para pontuar. Então, de ambas as duas equipes, a gente tem alguns fatores muito positivos. Então, acho que vai ser um partidão. É claro, se a gente for pensar nos confrontos que teve na fase de classificação, Osasco ganhou as duas partidas de 3-0. Mas também o time de Bauru, numa final do Paulista, se eu não me engano, acho que foi em 2018, eles também conseguiram o êxito de ganhar em cima de Osasco. Então, a gente tem aí alguns históricos das duas equipes favoráveis e que vai depender muito de como vai ter essa questão emocional. Haja vista que a gente viu que, infelizmente, o time do Minas escorregou nessa parte emocional. Então, as duas equipes vai ter que ter aquela questão assim, a frieza, porque, é claro, o Ibirapuera vai estar lotado, mas tentar aproveitar as melhores oportunidades dentro dessa partida. Deixa eu voltar a falar com o técnico Paulo Miranda, né? Paulinho Miranda. Mistura aí do técnico do Marcos Miranda com o Paulinho Milagres, técnico do César Bauru. Ô Paulinho, você ressaltou, né? O ataque do time do Osasco é muito forte. Principalmente por conta de Polina, de Tiffany, Natália. Tiffany e Natália. Principalmente, né? Esse a trio trinca é de pesado. ponteiras. Mas assim, a outra ponteira quase não ataca, né? As centrais só recebem quando a bola tá na mão. Forte. E eu vou dizer assim, não tô culpando a Giovana por causa disso, não. Pelo contrário, ela se apoia nessas jogadoras que estão rodando bola. No segundo jogo, ela se apoiou na Tiffany. Nesse terceiro, eu não queria saber. Era a bola para a Natália, que jogou muito, foi eleita a melhor da partida. Exato. Mas não é um ataque forte e previsível para um time que está defendendo bem. Não é um bom negócio, como o time de Bauru tem feito nos últimos jogos? Eu não acho previsível, Ale. Eu não acho previsível. Vocês começaram falando da atuação da Tiffany, né? E para e pensa um pouquinho, onde foi que a Tiffany rodou bola, por exemplo? Na saída. Ok, mas diagonal curta, quantas vezes você viu a diagonal curta?
Quantas vezes você viu a paralela? Então eu já começo com essa pergunta. Vai fechar o que para Tiffany? Entendeu? Então, assim, não é previsível, porque mesmo tendo, assim, tudo bem, a Tiffany nessa passagem recebe mais. Mesmo você sabendo que a bola vai para ela, como é que você vai organizar o seu sistema defensivo, essa relação bloqueio e defesa? Então, acho o que eu faria, eu daria o corredor para ela. Com a bola, não com a bola melada, né? A bola longe da rede, eu abriria o corredor e marcaria a diagonal dela, que a bola vem muito por ali, e a força dela vem por ali. Exato. Eu faria isso. E assim, quando ela ataca no corredor, quem vai estar defendendo vai ser a Leia. Né? Na maioria das vezes vai ser a Leia atrás do bloqueio. Então a gente vai ter uma defesa forte. E daí te seguraria no diagonal, né? E daí tem a Dani, né? Principalmente nessa bola de diagonal. Enfim, mas concordo contigo. E daí eu vou até já devolver levantando para você, que é mais difícil ainda marcar a Natália, porque ela tem muito mais golpes hoje em dia do que tem a Tiffany, por exemplo. Então, e aí, essa era a minha próxima pergunta. Tá na rede a Tiffany, a Natália e qualquer uma das centrais no meio. E o passe está na mão. Vai jogar praticamente o tempo todo no 1 contra 1. Ou você pode, né, falar, vamos dar prioridade aqui para uma ou para outra. Para quem? Você vai priorizar a Natália e vai deixar a Tiffany no 1 contra 1? Ou o contrário? É muito difícil marcar essa equipe. Então, assim, uma boa arma que o SESI vai ter também, além de ser uma equipe que bloqueia muito bem, a Ângela já falou, o saque. A Dani está aí nos top 10 das melhores sacadoras. Acho que, não sei quem é a outra, mas acho que tem mais uma. Tem. Então, assim, o aspecto mental, né, para ter essa frieza de chegar ali no Ibirapuera lotado e sentar a mão no saque para poder tirar um pouquinho, ou pelo menos dificultar as opções de ataque, assim, é fundamental o SESI sacar bem nesse jogo. As duas equipes, claro, mas eu acho que mais ainda para o SESI. Bom, então deixa eu falar com o Luiz Omar de Milagres agora, técnico do Osasco. O que tem que fazer o Osasco para ganhar de Bauru? É continuar sacando muito bem para não deixar a Dani Nins ter essa bola na mão, Paulinho? Sem dúvida, Lê. Sem dúvida. Lembrando que quando a bola não está na mão, ela também está fazendo chover, né? Mas são duas equipes que têm esse bloqueio, esse sistema defensivo muito pesado, né? Tanto o bloqueio quanto a defesa das duas equipes. A gente não falou, você falou a outra ponteira, a Mayra, ela ataca menos, mas eu conheço a Mayra ficou nem sei quantos anos, 6 anos talvez, comigo no Pinheiros ali, ela fez infanto, fez juvenil, entrou pro adulto, é uma jogadora que eu conheço bem. Entendo que ela recebe menos, mas ela é uma jogadora extremamente importante na composição da equipe. Né? Então, assim... E tanto que nem sacam muito nela, né? Eles não procuram ela para sacar, sacam muito mais na Natália. Exato. Igual e às vezes até busca um pouco a Camila Bright. Até né? A Bright, a Nina jogou em cima da Bright algumas posições. Paulinho. Exatamente. Para dificultar ali a saída de jogo, acreditando, né? Quando a recepção vem de uma determinada posição, talvez seja um dado estatístico aí, mas é uma equipe difícil de se jogar. A Mayra é uma menina que completa muito bem essa equipe e toda a qualidade que ela tem ali no fundo de quadra também é parte do que trouxe o Osasco até aqui, né? Essa final. Então, assim, respondendo aí a pergunta lá do início, se eu fosse o Luiz Omar, né, essa precisão, as duas equipes vão ter que ter muito essa precisão de encontrar um pouco mais a Costa, um pouco mais a Natália, evitar um pouco Mayra, Camila Bright, Leia, Cassiele, e isso é difícil fazer na hora do jogo. Essas líberos experientes entram na frente, passa, então cada detalhe vai fazer diferença. Então, em Osasco, era isso, caçar um pouco mais ali a Costa para tentar também tirar a recepção ali da mão da Dani, porque a Dani está muito entrosada com as centrais dela e tirar as centrais do jogo pode ser um caminho para que Osasco conquiste essa vitória. Deixa eu perguntar para a especialista, né, que é a Ângela Moraes, central, com inúmeros títulos na carreira, uma carreira incrível, vitoriosa. Numa final dessa, Ângela, assim, eu imagino, como o disse o Paulinho, né? As atacantes dos dois times estão bem, né? Estão bem, assim, pô.
Tem a Tiffany voando, a Natália muito bem, do outro lado tem a Costa, enfim, é um time que consegue se mexer muito bem. E daí, quem que você vai marcar? Pô, dá prioridade para essa, para aquela. Eu acho que o feeling da central para comandar o bloqueio, né? Ó, tô sentindo, tô vendo aqui na quadra que a bola tá sendo jogada por aqui que tá acontecendo o jogo. E daí, eu queria que você falasse assim, o quanto é importante esse feeling de central assim, e qual é a central desse confronto que tem esse ímpeto de liderar o bloqueio bem para poder fazer isso. Então, ali, geralmente, principalmente as centrais, a gente tenta esperar o último minuto, porque você precisa ver como que vem o passe. Tudo depende do passe. Eu lembro muito bem que a gente deu um salto de qualidade na marcação com o Chico, na época da seleção brasileira, porque ele treinava exatamente isso, para a gente ver a movimentação da levantadora a partir do passe. E ali você dá mais incidência para qual jogadora compondo esse sistema defensivo com bloqueio. Então, na hora ali, olha, a bola saiu um pouco, a bola vai ficar mais lenta para o meio. Mesmo ela acelerando, vai ficar mais lenta para o meio. Então, você tem como segurar, abrir um pouquinho para, vamos dizer assim, uma ponteira ou para uma saída. Você já dá um passo adiantado, porque aí você consegue chegar nas duas extremidades. Entendeu? Ou no caso, olha, a jogadora de meio, ela tá com a maior incidência de ataque. Então tá bom, então eu vou queimar essa bola e vou chegar quebrado na outra bola. Não sei isso que, né? Muitas vezes a gente vê as centrais chegando um pouco quebrado, não totalmente inteira, para justamente fazer essa composição. E ali, dentro das centrais, né? Eu vou dar uma ênfase à Maihara. A Maihara está fazendo uma boa leitura de bloqueio. Na realidade, as duas centrais do time de Bauru. É impressionante a quantidade. Se a gente for pensar no primeiro jogo contra o time do Praia, acho que foi no segundo set, se eu não me engano, o time no todo tinha feito 8 bloqueios. Cara, é um índice muito alto de bloqueio para uma equipe. É alto. Entendeu? E compondo com as centrais, as duas centrais bloqueando muito bem. Então, por isso que, no caso, né, do time de Osasco, vai ter que sacar muito bem, porque essas duas centrais, tanto no ataque, que eu acho que elas estão se destacando, e como bloqueio. É impressionante como elas estão conseguindo fazer uma boa leitura, tanto bloqueando o meio como as extremidades. Agora a gente vai ver se realmente elas vão conseguir fazer isso contra o time de Osasco. Cara, vai ser um baita de um jogão. Eu tô apostando muito nisso, assim. Vai ser. Porque é final única, num ginásio, né, lendário, né? Ibirapuera, Maracanãzinho, tem esse glamour todo, né? E eu acho que o público tá muito interessado, né? Para quem gosta de vôlei, assim, ver esse confronto, assim, né? Porque as duas equipes chegam confiantes para a final. Agora a pergunta para vocês, assim, essa confiança se carrega mesmo? Quem chega mais confiante, Paulinho? É um time que venceu aí a semifinal em 2 jogos, que não deu chance para o adversário, ou o time que viu que pode virar jogos improváveis, né, que não vai entregar nunca, que conseguiu fazer isso e conseguiu provar isso, que está atrás de uma tríplice coroa, né, venceu o Paulista, a Copa do Brasil, falta a Superliga, enfim, são ingredientes, né, a questão da Leia, da familiar, da cirurgia da Dani. Eu vi uma notícia hoje, eu não sei se está confirmado, que a Natália vai embora, né? Recebeu uma proposta da China e tal. Ela chegou a postar alguma coisa, eu não entendi porque estava em chinês, meu chinês é muito básico. Eu não sei. Mas assim, evidentemente que tem essa questão, assim, a torcida, eu imagino que o ginásio vai estar dividido, né? São 2 times de São Paulo, né? Vai vir gente de Bauru. Olha o Garfield aí. Voltou. Como é que é o nome dele, boy? Essa tem 2 aqui, na verdade. Essa aqui é a Pipe. Tem a Pipe e tem o Ravi. A Pipe tá querendo participar da live hoje. Eu achei que fosse pipe, né? Pra ter a bola do fundo do meio, mas não, ele botou pipe. Ei, Paulinho, essa questão de confiança que interfere no emocional. Você quem que você vê que tá com isso mais forte? Se é que tem alguém com isso mais forte. Eu acho que as duas equipes vão chegar super confiantes, né? Por estarem na final, que é uma motivação
não existe uma motivação maior do que essa, né? Pô, estamos na final e é o último jogo do campeonato. E pelo seguinte aspecto, né? Tiraram os 2 grandes campeões aí dos últimos anos, né? Minas e Praia. As 2 equipes tiraram as 2 favoritas a chegar à final. Então, perguntar quem está mais confiante, se eu fosse técnico de qualquer uma das 2, eu gostaria de ver a confiança delas lá em cima, porque é para ser assim, né? E ali na hora do jogo, de novo, né? Eu falei ali do Osasco estar sempre à frente, não pode deixar o time de Osasco jogar na frente, menos ainda a equipe do César, porque se deixar o César jogar na frente, vai ter que arriscar no saque, porque se ficar passando a bola, vai ter o passe na mão. Difícil, mas eu acho que as 2 vão chegar com a confiança lá em cima. E aí, Ângela, como é que você enxerga esse fator emocional para essa decisão? Então, o técnico de Bauru, eu vou falar a frase que ele falou antes do começo da partida. A gente vai fazer o nosso melhor, né, nessa reta final aqui. Cara, demonstra que ele falou que a equipe, que ele passou para a equipe, pô, vamos jogar. Vamos fazer o nosso melhor. O resultado vai vir, né? Independente qual for o resultado, vamos fazer o nosso melhor, vamos jogar. E o resultado a gente vê depois. Isso, de certa maneira, com essa frase dele, demonstra que ele fala assim para a equipe: gente, deixa o nervosismo de lado, deixa a preocupação para outra equipe. Ele fez isso com o time do Praia. Olha, o favoritismo é delas. Vamos fazer o nosso melhor. E aí você vê a equipe entrando com personalidade, você vê a equipe treinando, tipo assim, entrando com lucidez, com confiança. E aí você vê um time jogando de uma maneira suave, leve, descontraído, a Dani brincando com a bola e suas atacantes definindo como se... Quem que tá do lado de lá? Bu. Então, concordo com o Paulinho. É claro que as 2 equipes vão entrar confiante, mas eu acho que tem esse fator de o Osasco ser o favorito, apesar de estar fora das finais, mas ele sim é o favorito. É ele que tem o maior investimento. É ele que tem XYZ, entendeu? Nós estamos aqui, nós desbancamos equipes que poderiam estar na final, mas nós nos colocamos, fizemos presente, entendeu? E tendo uma regente como a Dani Lins, como levantadora e distribuindo conforme ela está fazendo, então é algo imprevisível, mas também que se o Osasco não tomar cuidado, Bauru leva essa final. E eu sempre pego nessa questão, né? O jogo único, né? É diferente, né? De uns pontos corridos, é diferente de uma sequência de jogos, né? Porque, assim, imagina, é um tie-break curto, né? É a sensação que dá, assim. Tipo, qualquer coisinha que você faz, ou desgarrou, faltam 2 sets, vai acabar, tal. Essa questão mexe muito. Ô Paulinho, para finalizar, eu queria que, né, pra gente encaminhar aqui para o encerramento, eu queria que você falasse assim, o que os técnicos trabalham nesse período, assim, né? Depois de uma temporada exaustiva, longa, falta um jogo. Tem terça, quarta, nem sei se vão treinar na quinta-feira de manhã, o jogo está marcado para 15h45, 15 para as 4 da tarde, se é para fazer alguma coisa ou não, dá um descanso, assim, acho que depende muito do técnico, mas acho muito difícil, porque o horário é muito perto, né, da manhã, assim, mas acho que a questão é de se acostumar com as dimensões do ginásio, né, primeiramente, assim, e dá-lhe vídeo, né, Paulinho, eu acho. Dá-lhe vídeo, Ale, dá-lhe vídeo. Você faz o vídeo, leva para a quadra, tenta reproduzir, né, o que o adversário faz, e assim, tem muitas coisas podem acontecer, por exemplo, quando qualquer uma das levantadoras tem o passe na mão. O que não pode acontecer são aquelas situações que são óbvias, vamos dizer assim. O passe estourado, vem lá de fora, a bola aqui está quase o tempo inteiro para a ponta e ela tem uma incidência enorme na diagonal. Então, são essas bolas que assim, elas são mais óbvias até pela situação, pela dificuldade daquela situação. Então,
esse tipo de coisa que a gente sabe que o único caminho, a única saída do adversário, do nosso oponente, é aqui, isso precisa ser marcado. Nessas não pode falhar. A Natália vai fazer ponto? É óbvio que a Natália vai fazer os pontos dela. Mas quando a Natália tiver uma bola que veio de uma recepção, vai ter uma recepção ruim em algum momento do jogo. A bola veio levantada lá de fora da 6 de manchete. É muito difícil meter uma bola dessa na paralela, por exemplo, com a mesma pegada. Então, é esse tipo de situação que o sistema defensivo vai ter que estar muito bem construído para poder aproveitar o contra-ataque e finalizar. E pelo outro lado, quando você tem o side-out, né, tem o passe na mão, você sabe, estudou pra caramba, vídeo, né, quais são as principais dificuldades do outro lado, quando tem o passe na mão, tem que tentar matar de primeira. Acho que esses são os pontos chaves aí para o campeão da Superliga. Legal. Paulinho, muito obrigado pela sua participação, abrilhantando nossa estrela maior, né, aqui no Ataque e Defesa, brilhando cada vez mais. Ô, Angela, para fechar o seu último comentário, para finalizar, uma perguntinha assim, você dormia bem antes de grandes finais como essa? Passava uma noite tranquila? Ah, não, ronquei a noite inteira, pô, sonhei aqui que eu tava viajando, voando, né? Sonhei que eu tava voando, tô super bem. Ou você ficava ansiosa, você não via a hora de chegar, né, o momento de estar na quadra e ir pro jogo? Ouviu, Angela? Foi para mim ou foi pro... Foi para você, para a senhora. Não, foi para você. Ah, foi para mim? Foi. Bom, porque o Paulinho nunca jogou final, né? É diferente. Ser técnico não. O técnico não dorme. O técnico eu sei que não dorme. Agora, atleta é outra coisa. Então, a gente... primeiro, né, você tem realmente aquele estudo todo, mas a gente tenta, de certa maneira, né, pensar no jogo. Eu sempre falo isso até para as minhas atletas. Você fazer um treinamento mental. Então, quando você está fazendo esse treinamento mental, até para que você, de certa maneira, o teu emocional, a tua adrenalina, você trabalha isso para você também conseguir relaxar. Né? Porque senão, se você não dorme, no dia da partida, você não vai conseguir produzir ou estar bem para poder jogar. Só se você tomar, né? Aí vai para os vestiários, né? Toma Red Bull, toma a questão do Guaraná, enfim, para dar aquela despertada. Mas a gente geralmente trabalhava essa questão do psicológico, do emocional, para você estar indo para uma final. Eu fui 4 vezes para uma final de Superliga, né? E, de certa maneira, eu conseguia relaxar, né, mais focada naquilo que eu tinha que fazer na partida, né? Eu tinha passado aquela fase que nem eu falo assim, né, de menininha, tal, que, né, fica ansiosa, tal, então era muito focada. A gente vê muito a Costa, né? A gente fala assim, a Costa joga muito séria, mas é o foco que você tem. Então era muito focada na hora de jogar. E nesse momento eu acho que é isso, né? Você conseguir, de repente, dentro dos seus hábitos, né? Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de orar, tem gente que gosta de ouvir música. Você tem que encontrar o seu melhor ambiente, entendeu? Para que você possa dormir bem, né? E da melhor forma para essa final. Haja visto que você estava falando, né, sobre o negócio do Ibirapuera, pô, faz mais de 15 anos, né? Após 15 anos, o Ibirapuera recebe um jogo dessa magnitude novamente. Então, você imagine, né? Também tem aquela questão, poxa, voltar a jogar dentro do ginásio do Ibirapuera. Aí são sensações diferentes, né? A gente foi jogar dentro do Mineirinho, pô, com mais de 20 mil torcedores. Gente, era uma adrenalina e a gente, né, tentando se administrar. Então, eu já vivi isso, eu tinha as minhas práticas, como eu falei, né? Eu meditava muito em relação à partida, o que ia acontecer na partida, momentos da partida. Então, era assim que eu me preparava. Eu joguei 3 finais e não lembro o que eu fazia, se eu dormia, se eu não dormia, não me lembro, não tenho essa memória. Eu sei que para mim era muito mais difícil dormir depois do jogo. Dormir depois do jogo, alto, com certeza, impossível. Né? E daí muito complicado. Outro fator, né, que eu não coloquei nessa questão, né, de deixar a partida mais tensa é a transmissão, né, porque assim,
Ah, tá transmitindo no Sport TV, todo mundo tá acostumado, mas transmitindo na Globo, dá uma pressãozinha. Fala assim, tá na Globo, tá todo mundo vendo e tal, né? E aí também carrega um pouquinho. Ó, Ale, eu não concordo com você, não. Ah, boa! Estamos aqui para isso. Discorda, você acha que Não esquece que tem concordo, câmera? porque É Big Brother? assim. Ainda É bem que a assim. Ângela tá aí, porque eu não ia concordar também, não. Cara, Fala, então você fala. fala Então assim, fala. cara, eu vou estar na vitrine onde todo mundo. Por isso que a gente jogou. Para mim, eu vejo isso assim de uma maneira totalmente diferente. Por quê, Ale? Olha só. Na época, a gente foi para. Era um melhor de 3 jogos, tá? Nós perdemos o jogo em casa. Nós perdemos o jogo em casa, levamos o jogo lá para o time de Osasco, nós ganhamos lá e aparecia assim, olha, Osasco, campeão da Superliga, não sei o que eles mas a gente reverteu o resultado e fomos para dentro do Mineirinho. Cara, isso para a gente foi maravilhoso, foi assim, um estandarte, por quê? Porque você fala assim, cara, todo mundo tá te vendo. Hoje em dia, ainda eu encontro pessoas falando assim, Ângela, eu vi a final do Mineirinho, eu assisti, eu estava lá. Então, para mim, é assim, é um momento único. Tem Globo, tem não sei o quê, vai aparecer a nível internacional melhor ainda. É aí que eu vou jogar mais, é aí que eu vou com tudo, porque eu quero aparecer na telinha. É isso aí, é isso aí. Os melhores lances. Muito Vou bom. mostrar por que eu tô aqui. Pô, tô na final, Exatamente. tá todo mundo vendo, então vocês vão ver por que eu tô aqui, então. Eu vou me esconder? Pelo contrário, eu quero que todo mundo me veja. Exato, é isso aí. É que vocês nasceram para brilhar, eu sou mais delicado, sou mais conservador, sou low profile. Ó, muito obrigado então mais uma vez. A gente vai fazendo essa resenha para falar da Superliga, lembrando que o jogo vai acontecer 15h45, 3h45 da tarde, no dia 1º de maio, no feriado, tá? A final do masculino vai ser no domingo às 10 da manhã, entre Cruzeiro e Vôlei Renata, né? É uma final paulista no feminino e uma final Café com Leite, Minas e São Paulo no masculino. Beijo para vocês, Paulinho, obrigado, viu? Beijão para você. Obrigado você, Ale, Ângela, um beijo. Espero encontrar vocês em outras mais aí. Boa. Dona Ângela, tô esperando as dicas aí de plantações, tá? Que eu tenho aqui das plantas pode deixar, Lê. o sistema de irrigação. Depois eu vou te mandar a lista das plantas que conseguem ficar dentro, vamos dizer assim, por mais tempo dentro do apartamento e irrigação. Valeu demais, Agradecerei Ale. muito. Obrigado. Beijo, Ângela. Até a próxima. E você que chegou até o final desse vídeo, muitíssimo obrigado. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificações de conteúdos novos chegando. E quem que será que vai ganhar a Superliga? Comenta aqui embaixo. Beijo pra vocês. Fica bem, povo. A gente se vê. Tchau. Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café.